Está sem áudio aqui. Olá pessoal, boa noite. Boa noite, professor. Boa Boa noite, noite. professor. Boa noite. Bem, vamos lá, né? Começar mais uma aula. E eu fui, olha, eu me perdi um pouco no calendário, né? Confesso que tem um roteiro aqui do cronograma do nosso módulo. E eu, por um momento, eu achei que as aulas iam se estender por mais tempo, né? Aí eu fui muito otimista. E agora que eu fui ver, na verdade, nós já estamos no final, se encaminhando aqui para o final de setembro, início de outubro, né? Então, pelo cronograma que eu recebi, a gente já está começando a chegar no final. E também vendo a questão das nossas atividades, a gente tem que fazer duas atividades, pelo menos, para ter nota, né? E há uma exigência também de atividade presencial, é obrigatório, né? Eu estava até por fora em relação a isso, embora eu ia fazer, né? Aí há uma sugestão aqui de se fazer pelo menos duas atividades obrigatórias. É como eu já tinha prometido a vocês, eu disse, não, vou enviar uma atividade para vocês resolverem, só que essa não vai ser presencial, essa que eu vou enviar hoje, certo? No final da aula, eu vou estar lá disponibilizando no Google Sala de Aula uma atividade, tá? E essa atividade vocês vão me responder por lá mesmo. Vocês vão resolver e me responder por lá, certo? Essa atividade aí. Ela é referente ao que eu fiz até a aula passada. Então, são poucas questões, né? Inclusive algumas estão até na lista mesmo, então algumas vocês já devem até ter feito, tá? Só que eu tenho por obrigação também fazer umas atividades presenciais. Aí minha intenção é fazer duas, só que o prazo aqui está um pouco apertado, eu não sei como eu vou fazer, certo? Duas atividades que eu tenho que falar com os tutores para eles aplicarem a vocês, certo? Eu estou vendo aqui como é que eu faço. Se dá tempo de fazer duas, né? Se der tempo de fazer duas, ainda a gente faz. Aí eu tive uma ideia, né? Fazer a primeira para avaliação, metade da pontuação seria essa que eu estou passando hoje, e a outra metade seria essa presencial, que vocês fariam com o tutor. E no final da disciplina a gente faria uma prova, uma última prova, né? E essa daí vocês fariam presencial, né? Um auxílio do tutor também, certo? Aí, assim, para ficar mais claro, no final da aula de hoje, eu vou lançar a atividade online primeiro, essa que vocês vão me fazer, e vão me enviar. Então, essa daí vai valer uma parte da primeira prova, certo? Eu vou ver aqui no calendário se eu tenho como marcar duas atividades presenciais ou não. Se não tiver como marcar duas, eu faço só uma, certo? Mas o que eu fui orientado é que tinha que ser pelo menos duas, porque a disciplina é de 6 créditos. Aí eu acho que eu me atrapalhei um pouco no calendário, né? Porque eu olhei aqui para o calendário e eu esqueci do fato de que nós estamos fazendo dois módulos, né? Tem a minha disciplina e tem a disciplina de prática de ensino. Então, ela se alterna, né? Uma semana outra. Aí, por esse motivo, eu achei que essas semanas todas eu ia preencher, mas eu não posso, né? Enfim, aí vou ver qual é a melhor forma para todos nós, tá certo? Como eu tinha dito, né? A aula de hoje ela não vai ser de conteúdo de exercício, ela vai ser continuando a matéria, né? Eu dividiria, vamos dizer assim, se eu fosse dividir a disciplina em duas partes, a primeira parte foi que a gente já viu até agora, né? Começamos lá em indução, fizemos divisibilidade, máximo divisor comum e equações diafantinas, a gente viu tudo isso daí. Agora, a segunda parte, ela seria de congruência para frente, que eu acho a parte mais interessante, né? Que é a parte que a gente. Aqui a gente está sempre usando tudo que colocou, né? Que a gente já viu, mas é a parte que é mais bonito, vamos dizer assim. Josemar, pode falar. Professor, boa noite. Boa noite. O trabalho a questão que eu mandei, o senhor ficou de ver, né? De Sim, avaliar se estava certo, a forma certo. diferente que eu fiz. Uhum. E essa atividade que o senhor vai passar, qual o prazo para entregar? Eu acho que uma semana tá bom, né? É pequena a atividade é pequena, só são 5 questões.
Porque uma semana já é prazo demais. Até domingo, eu acho que dá pra não invadir a semana do outro professor, né? É, assim, agora, o que me pegou mais de surpresa foi esse fato de que tem que fazer atividade presencial, né? E eu esqueci disso, né? Uma orientação da CAPES para a gente fazer isso e eu tinha esquecido esse detalhe. Aí, mas o que eu esqueci mesmo foi do prazo. Eu achei que o prazo era mais generoso da disciplina, que a gente iria até o final de outubro, podendo passar até para novembro. Mas, na verdade, a disciplina já encerra com tudo em outubro, né? Dia 20 e pouco de outubro já é para estar terminando. E como tem essa alternação, assim, essa fica alternando, essa alternância, né, entre uma disciplina e outra, então, na verdade, outubro a gente não tem só semanas minhas. Tem a minha semana, tem a do outro professor, depois já tem a minha última semana. Então, a gente tem pouco tempo, né? Então, nesse sentido, essa semana eu vou tentar gravar, além dessa aula de hoje, que eu vou disponibilizar, vou tentar gravar mais uma ou duas, continuando o assunto, tá certo? Por exemplo, vamos falar de congruência, vou ver até onde a gente fala hoje, aí eu vou disponibilizar essa aula, e em sequência, nessa semana ainda, eu vou gravar uma segunda aula, certo? E vou mandar. Se for possível, eu gravo para ter uma terceira, mais duas, né? Assim, fora de hoje. Mas se não, eu condenso em uma só, faço uma só maior, uma aula maior. Prefiro os vídeos menores, né? Porque os menores, eu acredito que é mais fácil o aluno assistir do que os vídeos muito grandes. O prazo eu vou deixar até domingo, né? Então, basicamente, uma semana dá tempo para vocês resolverem. É uma atividade pequena e fácil, porque dentro da atividade tem questões que já estão nessa lista que eu passei. Há um bom tempo vocês estão com elas, então vocês vão perceber que tem questões que vocês já devem ter feito, né? Enfim. Agora, assim, a atividade presencial eu preciso marcar, é uma exigência, né? Vocês têm que fazer no polo, nesse caso, essa atividade presencial. A gente passa para o tutor e o tutor aplica para vocês, com vocês, na verdade. Agora, em relação ao dia, aí isso aí vocês vêm com o tutor. Eu vou falar com eles, certo? E aí vocês entram em acordo com eles. Aí eu vou avisar o dia também, tá? Dessa atividade. Essa atividade que vocês vão fazer. Agora, assim, devido ao aperto do tempo, muito provavelmente vai ficar para outubro, né? A atividade. Agora vai ficar muito perto da segunda, esse é o problema. Porque eu esqueci desse detalhe. Se eu tivesse olhado o calendário, essa atividade teria que ser essa semana, no máximo, e eu já ter feito essa primeira atividade. Acho que eu dormi um pouco no ponto. Enfim, mas já está feito. Paciência. Bem, vamos lá. Vamos falar de congruências, né? Congruências é um dos assuntos principais aqui de teoria dos números, porque tem a ver. Vamos ver aqui. É uma pergunta. Ah, não, vai dar certo. Vai dar certo. De um jeito ou de outro a gente dá certo. Deixa eu voltar aqui para. A congruência é um dos assuntos mais importantes de teoria dos números, certo? É um conceito que vocês vão ver aqui, que ele, que eu vou dizer hoje na escrita, mas é algo que vocês já vão saber dizer o que é. É o seguinte, nós vamos dizer o seguinte, que um número A, ele é congruente, a gente vai colocar esses três traços. AB é um parênteses, aí MOD, que a gente vai ler módulo. Módulo N ou M, tanto faz. Professor, eu acho que, desculpe interromper, eu acho que, não sei se é só no meu, mas não está aparecendo não a sua tela não. Ah, entendi. É porque eu estou escrevendo aqui, não, vocês não estão vendo o que eu estou escrevendo, né? É isso.
Ah, entendi. Eu estou rabiscando aqui no PDF e vocês não estão vendo. Deixa eu recomeçar, então. Deixa eu falar o seguinte, deixa eu passar para a lousa. Eu vou apagar, eu vou tirar essa tela aí do livro. Aqui está no livro, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar nessa outra lousa aqui e fica, acho que melhor. A pessoa uma coisa, esse computador passa o dia funcionando bem. Na hora da aula, ele começa a ficar travando. Deixa eu fechar as coisas que estão abertas aqui para diminuir o, para ele ficar menos pesado. Eu vou, inclusive, fechar minha câmera, tá? Por um minuto que está um pouco lento aqui. Ah, o computador tá bonzinho. Aí é só começar a aula. Não sei se é a internet minha que tá ruim. A internet aqui em casa, no momento, tá um pouco ruim. Eu vou fechar aqui minha câmera por um minuto para ver se melhora um pouco, tá? Deixar assim por um enquanto, depois eu abro. A internet tá realmente oscilando, ela não tá muito boa, não. Ela tá com um pouco de lentidão. Mas vamos lá, se vocês conseguem enxergar agora. Estão vendo, né? Pronto. Sim, professor, tá vendo? A gente vai dizer o seguinte, que A é congruente a B módulo M. Você vai ler essa coisa aqui, ó. Estou destacando. Você vai ler assim: A é congruente a B módulo M. Tá? Então, aqui vai ser a seguinte definição. O que significa A ser congruente a B módulo M? Isso aqui acontece. Ele está pedindo para entrar aqui, eu acho. Não, tem alguém pedindo para entrar. A é congruente a B módulo M, se somente se, né, o M divide o A menos B, ou seja, a diferença. Esse M aqui é maior que 1. Exemplo. 5 é congruente a 1 módulo 2. Por quê? Se você olhar, o 2 ele divide a diferença. 5 menos 1. E 5 menos 1 é 4. O 2 divide 4. Certo? 7 é congruente a 2 módulo 5. 7 é congruente a 2 módulo 5. Porque 7 menos 2 é igual a 5. E o 5 divide o próprio 5. Aí, veja só. Se A é congruente a B módulo M, então quer dizer que o M divide A menos B. Ou o A menos B
é um múltiplo de M. Ele é um M vezes um Q. Então, significa que o A é igual, passando o B para o lado de lá, quer dizer que o A é do tipo M vezes Q mais B. Olha, aqui está aparecendo o algoritmo da divisão. Ou seja, se você dividir o A pelo M, você tem um resto Q, aliás, um quociente Q e um resto B. Então, se esse B aqui for um número positivo e menor que M, então ele é o resto, né? Então, se isso aqui acontece, D será o resto da divisão de A por M. Vamos lá, esse exemplo que eu fiz agora há pouco. 5, escrevi agora há pouco, é congruente a 1 módulo 2. Se você dividir o 5, né? Dividir o 5 por 2, dá 2 e resta 1. Então, o 5 é quem? É 2 vezes 2 mais 1. Logo, 5 menos 1 é 2 vezes 2. Por isso que o 2 divide 5 menos 1. Certo? Então, essa questão de 2 dividir 5 menos 1, você pode só escrever de outro jeito. Então, você diz que o 5 é congruente a 1 módulo 2. Ou seja, esse número do lado direito, ele pode ser visto como o resto da divisão desse do lado esquerdo pelo número que está aqui. Ó. Quando você divide o 5 por 2, o resto é 1. Quando você divide o 7, por 5, o resto é 2. Certo? Você divide aqui o 7 por 5, o resto é 2. Eu tenho aqui 7 dividido por 5, dá 1, vezes 5 é 5, para 7 e 2. Então, quer dizer que o 7 é 5 vezes 1, mais 2. Então, percebe que a congruência não é uma novidade que você pode... Assim, pode ser a novidade no sentido do que a gente está escrevendo aqui, essa notação. Esse símbolo de congruência com esse módulo aí, com esse mod que a gente escreve no parênteses. Mas a ideia é uma ideia que você já tem noção, né? Você está falando de uma divisão. Como eu falei lá no começo da disciplina, essa disciplina ela passa boa parte dela falando de questão de divisão, o algoritmo da divisão e o resto do algoritmo da divisão. Sendo assim, o que é que acontece? A gente vai estar trabalhando recorrentemente em coisas que a gente já viu anteriormente, só que de uma forma escrita de outro jeito, certo? Só que, assim, a congruência aqui ela vai nos permitir fazer uma coisa a mais, certo? Aqui a gente vai pensar esse algoritmo de divisão, que ele também vai funcionar quando os números são negativos. Por exemplo, o 3 é congruente a menos 1 módulo 2. Aí você vai dizer, mas o menos 1 não é o resto da divisão de 3 por 2, né? E quando você divide 3 por 2, dá 1, 1 vezes 2 é 2, o resto é 1. Aí você vai perguntar, e esse menos 1? É porque é o seguinte, qual é a noção, qual é a definição inicial, né? A congruente a B módulo M. A definição inicial é que esse M divida a diferença desse por esse, de A menos B. Então, olhando para esse exemplo aqui, o 2 tem que dividir a diferença entre 3 menos o B. O B é menos 1, aí abre um parêntese, menos 1. Então, 3 divide. Aqui é menos com menos, mais. Então, menos com menos, mais. Então, 3 mais 1, 4.
O 3 mais um 4, dividir aqui é 2. Coloquei um 3. Então, o 2 divide 4. Então, percebe que a noção da congruência, ela vai além daquela ideia do resto quando o número for positivo. Né? Porque lá no algoritmo de Euclides, né, na última divisão, a gente viu que o resto é maior ou igual que zero e menor do que o divisor, né? O que acontece? Nesse caso, a gente estendeu, né, o conceito para o número negativo também, quando aparece ali do lado direito. Aí, nesse sentido aqui, quando o número é negativo, aí você não vai pensar isso como um resto de uma divisão, tá? Não necessariamente pensado como o resto da divisão no algoritmo de Euclides, tá? Beleza. Então, essa definição aqui, ela vai nos permitir algumas coisas. Vou colocar aqui algumas proposições. A primeira que eu vou fazer é o seguinte: se o A é congruente a B módulo M e o B é congruente a C módulo M, vale a transitividade. Então, o A é congruente também a C módulo M. Ou seja, se o A é congruente a B e o B é congruente a C, então você pode passar direto do A por C. Certo? Pode passar direto. Isso aqui vale a pena a gente até provar, que é fácil. Ó, A ser congruente a B módulo M, implica que o M divide A menos B. B ser congruente a C módulo M, implica que o M divide B menos C. Então, usa aqui uma propriedade. Se o M divide um número e ele divide outro número, então ele divide a soma dos dois. Então, o M divide a soma do A menos B mais B menos C. Só que quando você somar aqui, ó, o menos B cancela o mais B. Implica que o M divide A menos C. E isso daqui é a definição que diz que o A congruente a C módulo M. Ou seja, realmente vale a transitividade. É congruente a C módulo M. Vamos ver um exemplo. Deixa eu pensar no número aqui. Colocar. É só um minuto. Pensar um número. Uns exemplos aqui pra gente. Vou pegar aqui.
Deixa eu colocar exemplo aqui. Deixa eu pegar. Esse exemplo é bem bobinho, né? Porque são os fáceis que a gente pegou. Mas dá para a gente fazer o seguinte. O 16, o 18 é congruente a 6, módulo 4. Porque o 4 divide o 18 menos 6. Ou seja, o 18 menos 6 é 12. 4 divide 12. Aqui o 4 divide 6 menos 2. 6 menos 2 é o próprio 4. 4 divide 4. Então você pode usar a transitividade aqui e concluir direto. Se o 18 é congruente a 6 e 6 é congruente a 2, então o 18 é congruente a 2, módulo 4. Que é verdade, né? E 18 menos 2 é 16, que é múltiplo de 4. Aí na hora de trabalhar nas congruências, você pode fazer simplesmente direto. Como assim direto? Exemplo, se eu dissesse assim, 18 é congruente a 6 e 6 é congruente a 2, módulo 4. Então veja que eu passei aqui dessa para essa e dessa para essa, como se fosse uma igualdade, né? Essa é congruente a essa e esse é congruente a esse, módulo 2. Poderia juntar isso numa congruência só, do jeito que eu fiz aí. Não há nenhum problema. Na verdade, nós vamos fazer isso em algumas atividades, né? Vamos fazer isso daí, certo? Aí existem algumas outras propriedades que a congruência tem. Vamos ver mais algumas aqui. Essa daí foi a primeira. Vamos ver aqui algumas outras, tá? Vamos colocar primeiro as mais elementares. Um número é congruente a ele mesmo, módulo M. Isso aqui sempre acontece, porque o M divide A menos A, porque M divide zero, tá? Isso aqui é uma das propriedades mais elementares. A outra também é que a congruência ela vale tanto você olhando como A congruente a B e B congruente a A, tanto faz. E a única coisa que muda é o sinal. Aqui quer dizer que o M divide A menos B, aqui o M divide B menos A. Mas se você perceber, A menos B é menos B menos A. Ou seja, um só é o simétrico do outro. E na divisibilidade a gente já viu que um número divide um número, ele divide o simétrico dele também. Então, vale a comutatividade. A transitividade a gente já viu, né? A congruente a B, B congruente a C, o A congruente a C. Então, essas três, deixa eu reescrever novamente aqui. A comutatividade é essa que eu fiz agora. AB módulo M e B congruente a C módulo M. Então, essas duas juntas implicam que o A congruente a C módulo M. Isso aí está valendo. Certo? Outra propriedade interessante, certo? É que se um número A é congruente a B módulo M, e se você tiver um número N que divide M, então o A é congruente a B também módulo N. Exemplo. 10 é congruente a 2 módulo 4. 10 é congruente a 2 módulo 4.
Aí você sabe que o 2 divide 4. Então, o 10 também é congruente a 2 módulo 2. Certo? Exemplo, mais um exemplo. 18, 21, congruente a 9 módulo 6. Vinte e um menos 9 dá 12, né? E o 6 divide 21 menos 9, que é 12. Só que você sabe que o 3 divide o 6, por exemplo. O 2 também. Então você pode concluir também que o 21 é congruente a 9 módulo, o que é divisor de 6. Então, um 2 aqui, total 3. Então, isso aqui também vale. Certo? Por um motivo simples. Porque se o 6 divide 12, aí um número que divide 6 também vai dividir o 12. Claro. É. Seguindo na sequência, outra que vai fazer total sentido aqui nessa ordem é o seguinte: se o número A é congruente a B módulo M, né? Aí se você tiver um número positivo C, se você multiplicar a congruência pelos dois lados, certo? Não necessariamente pelos dois lados, se você puder multiplicar todo mundo aqui pela congruência, ou seja, o A multiplicado por C é congruente a B multiplicado por C, módulo M vezes C. E, teoricamente, é assim, como se eu tivesse multiplicado todo mundo aí que aparece na congruência pelo C, certo? Você está dizendo assim, ó, o M divide o A menos B. Ou seja, o A menos B é um M vezes um K. Se eu multiplico todo mundo por C, vai ficar AC menos BC igual MC vezes K. Isso aqui quer dizer que o MC divide o AC menos BC. Ou AC congruente a BC módulo MC. Na verdade, você nem precisaria, né, se não quiser, colocar o C no módulo, né? Porque se você multiplicar por C, vai ficar AC menos BC. Se o M já divide o A menos B, vai dividir o C que multiplicar A menos B, vai continuar dividindo. Então, esse C que a gente coloca aqui, se você não colocar, a desigualdade ainda continua verdadeira, aqui na congruência, né? Aí, outro importante aqui, isso daqui você consegue utilizando as anteriores. Se A é congruente a B módulo M, certo? Você pode elevar a uma certa potência
pode elevar uma certa potência que vai continuar sendo verdade. Você pode pegar essa A congruente a B, certo? E você pode elevar dos dois lados por um valor, certo? Você pode pegar um número N e colocar A elevado a N de um lado, B elevado a N de outro, e a desigualdade vai continuar sendo, e a congruência vai continuar sendo verdadeira, certo? Vou fazer um natural, aí você faz. Se essa aqui é verdadeira, A elevado a N é congruente a B elevado a N módulo M. Aí essa daqui começa a ser uma propriedade bem mais poderosa. Poderosa por quê? Vamos lá. Vamos lá. Por que essa daqui seria poderosa? Porque ela resolve questões mais complicadas. Por exemplo, ó, vamos só olhar para um exemplo bem simples aqui. 3 é congruente a menos 1 módulo 2, né? A gente já viu esse exemplo lá atrás, lá no começo, né? 3 é congruente a menos 1 módulo 2, não é isso? Por quê? O 2 divide 3 menos 1. 2 divide 3 menos 1, é 3 mais 1, que é 4. 2 divide 4. Já vi esse exemplo hoje. Agora, suponha que eu quisesse... Acho, se eu chegasse aqui e perguntasse a você assim, vou disfarçar a pergunta. Qual o resto da divisão de 3 elevado a 2026 por 2? Bem, esse exemplo ainda não é um exemplo assim, é um exemplo que dá para resolver até sem usar congruência. Se você tiver um pouco de artimanha aí em relação à questão de paridade, né, número par ímpar, dá para resolver sem usar congruência. Mas vamos usar congruência só para a gente aplicar essa propriedade. Se eu quiser saber quem é o resto da divisão desse número aqui por 2, a gente faria o seguinte, eu poderia usar essa proposição agora. Ó. 3 é congruente a menos 1 módulo 2. Por essa propriedade, diz que eu posso levar dos dois lados ao mesmo número. Então, eu vou levar 2026 dos dois lados. E continua verdadeira. Só que quando eu levo do lado direito, eu tenho um número 1 elevado a uma potência, que dá 1. Como ele é negativo e a potência é par, aqui dá 1. Modo 2. Lembra que eu falei? Quando o número daqui ele é menor do que o número que nós estamos dividindo, a gente pode interpretar isso aqui como o resto. Ou seja, 1 é o resto da divisão, né? De 3 elevado a 2026 por 2. Claro, sempre vai ter alguém que vai dizer, mas não precisava fazer isso, bastava analisar que eu tenho 3, a potência de 3,
Aí, quando eu resolvesse aí dividindo por 2, o resto só podia ser 0 e 1. Enfim. Aí você vai analisar se a potência de 3 é um número par ou um número ímpar. Se for ímpar, o resto é 1 e seria fácil também. Aí eu estou colocando esse exemplo para ilustrar a propriedade, entendeu? Em outros casos, ela vai nos servir, certo? Quando eu perguntar assim, qual o resto da divisão de um certo número por 7, tá? Exemplo, ó, 8 qual o resto da divisão de 8 elevado a 50 por 7. Aí você começa com um problema menor. Quem é a base aqui é 8. 8 é congruente a 1, módulo 7. Aí perceba que você nem precisa calcular essa potência para resolver isso. Porque você vai pensar, como é que eu vou resolver 8 elevado a 50 para dividir por 7? Ó, 8 é congruente a 1 módulo 7. Isso aqui é fácil, né? O 7 divide 8 menos 1, que é 7. Agora eu posso levar aqui dos dois lados a qualquer potência. Eu elevo a 50, que é que eu quero. 1 elevado a 50, módulo 7. Pela propriedade vale. Posso levar dos dois lados que ela continua verdadeira. Então, se você olhar aqui, 1 elevado a 50 é 1, módulo 7. E isso daqui, por ser menor do que 7, ele é justamente o resto, né? O resto da divisão de 8 elevado a 50 por 7. Várias questões desse tipo, você pode fazer assim. Quando vocês forem olhar aí algumas questões que surgirem problemas assim, você pode usar essa propriedade tranquilamente. Travou, professor? Foi. Mas eu estou tentando voltar aqui, tá? Sim, é só uma lentidão aqui, mas dá para estar usando. Porque eu estou tentando fechar aqui e voltar lá no livro. Vou voltar aqui no livro. Vou ver aqui algumas propriedades além. Tem mais ainda. Se a gente for olhar a congruência, tem muitas propriedades, né? Assim, quando a gente for resolver. Muitas propriedades. Eu já falei várias aí, certo? Aí tem alguns exemplos. Aqui no livro também tem muito exemplo resolvido. Ó, essas de potência que eu acabei de falar agora, tá vendo? Ao menos 5. Lembrando que na congruência você pode usar números negativos, não tem nenhum problema.
menos 5 é congruente a menos 2 a 2 módulo 7. Mas por que que isso é verdade? Porque menos 5 menos 2 é igual a menos 7. E o 7 divide, né? Menos 5 menos 2 é menos 7. 7 divide menos 7. Então tá ok essa congruência. Aí você pode elevar dos dois lados a qualquer potência. Ele levou aqui ao cubo. Levou ao cubo de um lado ao cubo do outro. Então fica aqui menos 125, que é menos 5 ao cubo. Do lado de cá, 2 ao cubo, que é 8. Menos 125 é congruente a 8 módulo 7. Se você for fazer uma atividade que precise utilizar números maiores, você pode conseguir esses números fazendo uso dessas propriedades, né? Ora, o que você não pode é o contrário. Por exemplo, no produto. Ó, aquela que eu falei, que A congruente a B módulo M, você multiplicasse por um C, você teria AC congruente a BC módulo M, ou MC. Poderia até colocar sem um C. Só que se ela tiver assim, se vale ela assim com C, você não pode cancelar o C com C. Isso aqui não é verdade. Você só pode cancelar esse C se o MDC entre ele e M é 1. Ou seja, se esse número C que está aqui na frente esse número C que está aqui na frente, ele for um número primo com o M, ou seja, o MDC entre eles for 1, se isso acontecer, aí você pode cancelar o C com o C. Então, quer dizer que o A fica congruente a B módulo M. Somente nessa condição, tá? Senão você não pode fazer o cancelamento. Exemplo, vou pegar aqui um exemplo. Vou pegar um exemplo que não seja, tá? Deixa eu tentar bolar um aqui. Ah, Professor, pode falar. como saber qual o expoente eu devo escolher? No caso, uma potência, né, Não para fazer. depende do exercício. Geralmente você vai trabalhar com o expoente que o exercício pede. Se ele não pedir, você vai tentar chegar nesse expoente. Eu vou já fazer um exercício aqui que vai mais ou menos direcionar para essa pergunta sua. Porque assim, geralmente quando você vai resolver o problema, a potência que ele dá lá, você já está vendo, você já sabe qual é a potência. Aí se você não puder usar diretamente a potência que ele der, você vai colocar uma potência próxima. Então, assim, no geral, tem como você deduzir qual é o expoente que você vai precisar. Tem como deduzir, tá? Já eu faço um exemplo assim. Tá certo. Deixa eu voltar. Vou pegar esse exemplo aqui já pronto. Ó, aqui ele colocou o seguinte. Ó, 4 vezes 11 é congruente a 4 vezes 15 módulo 8. 4 vezes 11 é 44, né? É congruente. 4 vezes 15 é 60. Módulo 8.
Isso é verdade, porque 44 menos 60 dá 16. Veja, o 8 divide a diferença entre 44 menos 60. 8 divide menos 16. Só que se a gente cancelasse o 4 com o 4, seria falso. Suponha que alguém chegasse aqui e pensasse, não, fazer o seguinte, eu vou cancelar esse 4 com esse 4. Aí ficaria 11 congruente a 15 módulo 8. Aí ficaria falso. Porque se você divide, se subtrair o 11 menos 15, né? 11 menos 15 dá menos 4. E o 8 não divide o menos 4, é o contrário, é o menos 4 que divide 8. Ou seja, então, não pode cancelar. Aí por que você não pôde aqui? Porque ó, é aquele exemplo que eu coloquei lá, só pode quando o MDC entre o M e o C for 1. Nesse caso aqui não é. Nosso C aqui seria 4. E nosso M seria 8. E o MDC entre 4 e 8 não é 1, é 4. Perceba que você só pode cancelar quando o número que está aqui for primo com o que está aqui dentro do módulo. Você não pode cancelar assim, certo? Então você pode multiplicar pelos dois lados, mas não pode dividir pelos dois lados, tá certo? Vou fazer um exemplo aí para você que pediu, né? Você perguntou como é que eu vou saber, né? Vamos pegar um exercício do livro mesmo. Ele diz assim, ó. Achar os restos da divisão de 2 elevado a 50 e 41 elevado a 65 por 7. Vamos fazer um deles. Vamos pegar o 2 elevado a 50. Eu quero saber o resto da divisão de 2 elevado a 50 por 7. Aí nós vamos ver aqui o seguinte, que a gente vai trabalhar essas potências. Primeira coisa, você vai olhar assim, olha, 2 elevado a 50 por 7, eu não tem como saber. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o 2, ele é congruente a quem? Módulo 7. Aí você pensa, quem é o menor número que eu posso pegar? Por enquanto, não sei. Eu sei que uma potência de 2, que é 2 elevado ao cubo, é 8, é congruente a 1. Eu sei que 2 elevado ao cubo dá 8, né? Congruente a 1, módulo 7. Ou seja, você não, às vezes não começa a trabalhar com a mesma potência que ele pede, porque você não sabe. Você quer obter esse aqui, mas você precisa, às vezes, começar com uma potência menor. Eu sei que 2 ao cubo, é 8, né? E eu sei que 8 é congruente a 1 módulo 7. Porque o 7 divide 8 menos 1, que é 7. Aí, pronto, vamos lá. Então, nós estamos no caminho. Agora, nós vamos pegar 2 elevado ao cubo congruente a 1 módulo 7 e vamos trabalhar. Nós vamos elevar dos dois lados a potência. A minha intenção é chegar aqui nesse 3, transformar ele numa potência de 50. Quem é? Aí você percebe aí que está assim, 2 elevado ao cubo é 1. Quem é o número que é múltiplo de 3 mais perto de 50? Vamos lá, né? 40 e 48, né? Porque lembra que se você levar uma potência aqui, né? É assim, ó. Se você começa com essa potência, 2 elevado ao cubo congruente a 1, então você pode tentar trabalhar isso aqui para fazer aparecer um 50. Eu vou rabiscar aqui, não necessariamente a resposta, mas vou rabiscar aqui como é que você
iria raciocinar para tentar resolver. Olha, a potência de 3, assim, um múltiplo de 3 mais perto de 50 seria o 48, né? Que é o múltiplo de 3. Ele é 3 vezes 16, não é isso? Mas por que isso? Porque, veja só, se eu elevar aqui dos dois lados a 48, vai ficar 2 ao cubo elevado a 48, congruente a 1 elevado a 48, módulo 7. Sempre bom ter um 1 do lado de cá, é sempre bom. 1 ou menos 1, porque elevado a qualquer coisa dá 1. Então, 2 vou resolver logo aqui. 2 elevado a 3 e elevado a 40, desculpa, 48 não, 16. Eu fiz uma besteira aqui era 16, eu escrevi 48. Desculpa. É assim, o 48 é 3 vezes 16. Então, eu quero elevar a 16 dos dois lados. Porque aqui vai ficar 2 elevado. Aí 3 vezes 16, ó, potência de potência. Repete a base, multiplica os expoentes. 3 vezes 16, 48. Congruente a 1, módulo 7. Então, eu estou bem pertinho dos 50. Estou bem pertinho dos 50. Aí você vai pensar, olha, para eu chegar no 50, basta multiplicar por 4. Porque vai ficar 2 ao quadrado. Aí fica 2 a 50. Só que aí eu perco 1. Quer ver, ó? Eu tenho 2 elevado a 48, congruente a 1, módulo 7. Lembra da propriedade que eu acabei de falar agora há pouco? Você pode multiplicar os dois lados pelo mesmo número. Vou multiplicar por 2 ao quadrado, que é 4. Os dois lados. Fica 2 elevado a 48, vezes 2 ao quadrado, congruente a 2 ao quadrado, módulo 7. Mas aí já resolve, ó. Porque fica 2, repete a base, são os expoentes. 42. 48 com 2, 50. Congruente. 2 ao quadrado, 4. Módulo 7. Eu tenho que esse número aqui é menor do que 7. Então, lembra quando eu falei? Quando o número B é menor do que o M, Ele é o resto. ele é o resto. Quando ele é menor do que o M, ele é o resto. Ou seja, 4 é o resto da divisão de 2 elevado a 50 por 7. Aí eu resolvi. Certo? Percebe que a importância da congruência aqui, ela tá para resolver problemas com potências grandes. Você resolve problemas sem precisar calcular. Nós não precisamos calcular quem é 2 elevado a 50. Se você pegar sua calculadora aí agora e for calcular, sua calculadora eu acho que nem vai resolver. É um número muito grande. Talvez ela jogue um valor aproximado, mas aí é inviável você descobrir o resto dividido por 7. Lembrando que quando você divide por 7, os restos podem ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, porque os restos são 0 quando a divisão é exata, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, porque o resto é sempre menor que o divisor. Então, nesse caso aí, no máximo eu tenho 6. Certo? Então, percebe como você vai trabalhando as potências para encontrar? Então, nem sempre você vai pegar a potência direta que ele deu e calcula. Você vai pegar potências menores, vai trabalhar ela para encontrar o que você precisa. Certo? É assim, geralmente, que funcionam as congruências. Para finalizar a aula de hoje, finalizar que eu digo assim, a segunda parte aqui, vou explicar o que são congruências lineares. Tá? Congruências lineares. Bem, o problema é o mesmo, só que agora eu vou colocar uma incógnita. Agora eu não vou estar mais com A congruente a B módulo M. Eu vou fazer uma equação, vamos dizer assim.
Vou usar agora AX congruente a B módulo M. Isso aqui vai ser uma congruência linear. E o que é isso aqui? Bem, o conceito é o mesmo. O lado esquerdo, AX congruente a B módulo M, significa que o M divide o AX menos B. Ou o AX menos B é múltiplo de M, é um MQ. Então, o AX é MQ mais B. A diferença é que aqui eu tenho um produto, ó. Eu tenho A vezes X. Então, eu tenho que encontrar um número que, quando multiplique por A, deixe o resto B, quando dividido por M. Ou seja, é a substituição de uma equaçãozinha que você resolve. É a generalização. Quando você está lá nos números, por exemplo, reais, você resolve uma equação assim, né? Ó, 2x igual a 4. Então, eu sei que o x vai ser 2. O número multiplica por 2 para dar 4. Aí, no nosso caso, é uma congruência, ou seja, eu quero um número x, que quando multiplique pelo A, deixe o resto B quando dividido por M. Ou seja, ou se preferir, o M divide essa diferença. Então, basicamente, a congruência linear é você passar agora a noção de congruência para resolver uma equação, certo? Você está resolvendo agora uma espécie de equação, agora você tem uma variável x, e você vai usar o conceito de congruência nele, certo? Nessa equação. Aí eu vou explicar aqui que ela tem a ver com a equação de Fantino. Quer ver? Ó, AX congruente a B módulo M. Vamos lá. Isso significa que o M divide AX menos B. Ou AX menos B é um M vezes um Y. Isso implica que o AX, posso passar esse menos Y para lá, menos MY é igual a B. Aí se você olhar para cá, isso aqui é uma equação de Diofantina. Ó, AX menos MY igual a B. A diferença é que lá nas equações diofantinas eu estava explicando para vocês usando um B, assim, né? Ó, AX mais BY igual a C. Aqui eu só mudei a variável. No lugar do B aqui, eu coloquei o menos M. E no lugar do B aqui eu trouxe um C. Então, mas é a mesma coisa, é o mesmo conceito. Então, você vai olhar o MDC entre A e M, vai ver se ele divide o B. Se ele dividir o B, tem solução. Aí você usa o conceito de equação de Fantina que a gente já aprendeu, tá? Por sinal, essa próxima atividade que eu vou fazer, né, que não é a que eu vou deixar hoje, é a que vocês vão fazer na aula online, na aula presencial, vai ter a ver com equações de Alfantinas, tá? Equações de Alfantinas e MDC, tá? Que eu não coloquei nessa primeira lista. Ó, um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui a congruência linear 3x congruente a 9 módulo 12. O que significa isso? Eu quero encontrar valores de x que resolvam isso. Aí o exemplo aqui, o exemplo mais básico seria pegar o 3 como solução. Por quê? Se eu pegar o 3, ó, 3 vezes 3 vai dar o próprio 9. 3, 3, 9. E 9 é congruente a 9. Módulo 12, como a gente viu. Todo número é congruente a ele próprio. Então, o 3 é uma solução. Certo? Mas se você encontrar uma solução particular, você pode determinar as demais também. Certo? Porque fica simples. Ó. Se 3 é uma solução, então você pega o seguinte. Lá das equações Diofantinas, né? Quando você tem uma equação Diofantina, a solução geral é x0
mais A sobre D vezes T, né? Onde D é o MDC entre o A e o B. No caso aqui, na nossa equação, é AX congruente a B módulo M. A gente chegou em AX menos MY igual a B. Você calculou D como sendo um MDC entre A e M. Se ele dividir o B, tem solução. Então, se você tem uma solução particular, no caso aqui 3, mais o MDC aqui entre M, o M é 12 e o A é 3. 3. É 3, na verdade, né? MT. Aqui não é A, é M, né? É B sobre D. Escrevi errado. Deixa eu só consertar isso. Vamos escrever direito, né? Fazer direito. Fazer todinho, né? Pega aqui, ó. 3x congruente a 9 módulo 12. 3x menos 9 é múltiplo de 12, então é um 12K. Então 3x é 9 mais 12K. Aqui é até fácil, porque se você observar, dividindo aqui, x vai ser do tipo 9 vezes por 3, 3. 12 vezes por 3, 4. Pode pegar uma solução assim, ó. 3 mais 4K. Certo? Então, você tem aí soluções para essa congruência. Certo? Aí, assim, a resolução de congruências lineares, ela nos leva a alguns teoremas importantes aqui em teoria dos números. Nós vamos ver nos próximos vídeos, tá? Porque congruência linear tem algumas coisas importantes para a gente saber. A primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: se tem solução. Você olha para uma congruência assim, a primeira pergunta que você quer saber é se tem solução. Tá? Bem, você vai olhar o MDC, certo? Entre o A e o M. Você pega esse MDC. Se ele dividir o B, aí tem solução. Olha isso que eu fiz agora. 3x congruente a 9 módulo 12. O MDC entre 3 e 12 é o próprio 3. E o 3 divide 9. Então tem solução. Porque assim, você pode pegar uma congruência que não tem a solução. Basta eu mudar esse número aqui. Vamos, em vez do 9, vamos colocar outra. Vou colocar 3x congruente a 5 módulo 12. Bom, essa aqui já não tem solução. Porque o MDC entre 3 e 12 é 3. E o 3 não divide o 5. Então, isso já não resolve. Não tem solução. Certo? Então, você tem a opção de transformar a congruência linear em uma equação de Afantina. Se você transformar ela em uma equação de Afantina, aí você resolve ela como uma equação de Afantina. Certo? É uma opção. Certo? Então, você pega a congruência, transforma ela numa equação de Afantina, usa toda aquela teoria que a gente já fez lá atrás, vai resolver uma equação de Afantina, né? E encontra aquela solução, que é aquela solução particular, e com ela você desenvolve e encontra
quem é a solução geral. Né? Então, a condição necessária para ter uma solução é essa, que o MDC entre o A e o M divida o B. Aí, se tiver, ó, você usa justamente a mesmíssima definição lá de solução geral para a equação diafantina, tá vendo? A gente já viu lá. Então, quando a gente tem a solução geral para a equação diafantina, eu tenho x0 mais. Aí, no caso aqui, eu estou usando o M no lugar do B. M sobre D vezes T e y igual ao y0 mais A sobre D vezes T. Sendo que, no geral, aqui a gente só está interessado na primeira solução para o x. Porque a equação ela vai ser dada em função de uma variável, né? Quando você coloca AX congruente a B módulo M, nos interessa saber a solução de X. O Y não nos interessa. Que você escreve AX menos B igual a MY. Aí tem a equação diafantina. AX menos Y igual a B. Essa é a equação diafantina. Aí você tem A, M. Então, por isso que você calcula o MDC entre A e M, que ele é o D. Se ele dividir esse B aqui, tem solução. Certo? Aí quando você resolver, você usa aquela fórmula da solução geral, que é o x0 mais. Aí aquela fórmula lá era B sobre D. Mas é porque lá a gente usava a notação da equação diafantina assim, AX mais BY igual a C. Aqui é só você trocar. Quem está fazendo o papel do B é o M. Quem está fazendo o papel do C é o B. Então fica M sobre D vezes T, Y0 mais A vezes D sobre T. É a mesma coisa, só mudou a letra. É a mesma coisa. Então é uma forma de você resolver a equação, a congruência linear. Tá certo? Ó, esse exemplo aqui, ó. Resolver a congruência linear. 18x congruente a 30 módulo 42. Então, a primeira coisa é verificar. Vamos lá que o MDC entre o A e o N. O A, no caso aqui, é 18. E o M é 42. O MDC entre eles, 2 a 6. 6 divide 30. Aqui. Então, se o 6 divide 30, então ela tem solução. Aí você vai jogar na expressão da solução da equação diafantina. Como é que é a solução? Essa fórmula aqui, né? Você consegue ver a ponta do pincel. Então, ele é o x0 mais m sobre d vezes t. Quem é o x0? É a solução particular. Essa solução particular, não sei se vocês lembram, mas você pode fazer por tentativas, certo? É uma opção. Ou então você pode resolver a equação diafantina daquele jeito lá, fazendo o algoritmo do MDC voltando. No caso aqui, com um número por tentativas, com os números menores, 1, 2, 3, 4, você chegou aqui que o 4 é uma solução. Então você pode pegar o 4, que é uma solução particular, 4 vezes 18 é congruente a 30. 4 vezes 18 é 76. É congruente a 30. 76. Não, 72. 72. 4 vezes 18, 72. Menos 30 dá 42, então 42 é congruente. Então x0 é uma solução. Aí se substitui, né? O que ele fez aqui. Opa. X0 mais m sobre d vezes t. X0 é 4. 42 por 6 é 7. Então a solução é 4 mais 7t. Significa que todo número da fórmula. Agora estou vendo. Então, todo número da fórmula 4 mais 7t é uma solução. Esse t aqui é inteiro.
Então, quando você atribui valores para t, por exemplo, 0, aí você tem uma solução, que é 4. Quando t for 1, 7 vezes 1, 7. 4 mais 4, 11. Quando t for 2, 7 vezes 2, 14. Mais 4, 18. Então, você tem aí as soluções. Certo? Aí, você tem infinitas soluções. Só que aqui existe uma coisa chamada de soluções incongruentes e soluções congruentes entre si. Isso aí eu vou explicar num outro vídeo, que é quando você vai considerar que a partir de um certo momento, as soluções que vão aparecer, elas são congruentes com as outras. Por exemplo, essas daqui, elas não são congruentes entre elas. Então, por isso que a gente só considera essas daqui com as incongruentes entre si. Porque se você, o que quer dizer isso? Por exemplo, o 11 e o 4, eles são solução, mas elas são soluções incongruentes, porque 11 não é congruente a 4 módulo o número 42. Nenhuma delas é. 39 não é congruente a 4 módulo 42. Então, elas são incongruentes entre si, todas elas. A partir dessas, de outras que você considerar, elas vão passar a repetir essas. Por exemplo, 39 com mais 7 dá quanto? Dá 46, né? Seria uma próxima. Mas aí o que acontece? 46 já seria congruente a 4. 46, ó, 46 já seria congruente a 4. Módulo 42. 46 já seria congruente a 4. Ou seja, de uma certa maneira, é como se a partir do 46, as próximas que vão aparecer já são congruentes às anteriores. Elas não são iguais às anteriores, mas elas são congruentes, certo? Então, quer dizer que as únicas incongruentes entre elas são essas daí. A partir da próxima, ou seja, 46, depois de 46, soma mais 7, daria 53. A 53 já seria congruente a 11. Ou seja, a partir daí elas vão meio que se repetir entre aspas, né? Porque não é uma repetição. Elas vão ficar, você vai ficar encontrando soluções que são congruentes com outras. Certo? Ou seja, elas não aparecem a mesma, mas aparecem outras que são congruentes às anteriores. Aí a gente considera só a classe das que são incongruentes, com as soluções as soluções originais ou as soluções primitivas. Todas as outras a gente pode conseguir através dessas, certo? Pois é isso, eu vou gravar uma próxima aula continuando isso aqui, tá? Vou falar de congruências lineares na próxima aula, então eu vou gravar o próximo vídeo, vou tentar postar essa semana ainda, vou mandar essa continuação, tá? Que vai vir resultados importantes agora, daqui para o final. Então, vocês ficam atentos a qualquer aula agora que vier, que vai se encaminhar para a parte final dos teoremas de congruência, que são os teoremas importantes da teoria dos números. Aí eu vou estar postando a atividade logo daqui a pouco, já. Vou estar colocando no sala de aula, vou dar o prazo até o final de semana para vocês enviarem por lá. Vão enviar por lá. Amanhã eu vou combinar com os tutores sobre essa atividade presencial, como é que eu faço. Tá? E aviso a vocês. Tá certo? Aí eu gostaria muito que vocês respeitassem a questão do prazo. Tá? Essa atividade que eu vou mandar, ela não é grande, então tentem realmente mandar no prazo, tá? E a próxima Professor, aula, você pode sim, pode falar. dizer, a próxima aula pode falar. A próxima aula, continuando esse assunto, será a aula gravada, entendeu? E eu posto essa semana ainda e envio a vocês. Pode perguntar, você ia fazer uma pergunta, né? Isso, isso. Nessa atividade agora que o senhor vai passar, são 5 questões para a gente entregar domingo. Qual vai ser o conteúdo? É da lista 1. Da lista um, ótimo, tá bom. Aí da atividade próxima seria a equação diofantina e Diofantina, congruência. MDC. MDC. MDC, equações diofantinas. Aquela segunda parte que eu fiz nas outras aulas. Tá certo. Então, pronto, a atividade é da lista um.
Sim. É, Essa que vocês tá vão me certo. entregar até o final de semana é na lista 1. Tá bom. Aí, fiquem atentos às próximas aulas, porque a partir da aula de hoje para frente, vai ser o que eu vou cobrar na segunda avaliação, na segunda nota, certo? Pois tá bem. Até o final de semana, até o sábado, eu devo estar postando a segundo vídeo e a atividade eu vou estar enviando já já, tá? Espere um pouquinho, porque eu vou terminar aqui, vou tomar uma água, vou jantar, aí daqui a pouco eu envio. Aqui, Pois tá certo, professor. Uma boa noite. daqui vai ser presencial. Não, daqui a pouco eu vou estar enviando a que vocês vão me enviar online, certo? E a aula que eu vou gravar é continuando até o final de semana, domingo. Assim, professor, tem uma coisa que eu acabei esquecendo. Eu estou mandando as atividades, no caso de prática de ensino 2, que é o professor Alex, eu Já estou me mandando... falou, você já me falou daquele Ah, problema. tá, já falei, Já, né? já falou. Se você tiver com esse mesmo problema, você me envia lá pelo Pelo e-mail. e-mail. Tá ótimo, agradeço. Aí você me avisa, tá? No Ah, sim, WhatsApp. claro. Você avisa que enviou lá para eu olhar. Tá ótimo. Pois é isso. Por hoje é só. Boa noite. Tá, boa noite.